A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos. E o salmo é o salmo de número 34, versículo de número 19, aonde nós lemos assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. A Bíblia não declara que nós não passaremos por aflição, mas pelo contrário, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. E Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições são sentimentos que nós cristãos podemos e vamos passar. Quero falar no dia de hoje sobre 12 sentimentos negativos que passamos. Não é bom ser afligido, mas somos afligidos. E a aflição tem um propósito, não é? Nos aproximar de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem nos livra de nossas aflições é o Senhor. Então são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Vamos falar de outro sentimento negativo: angústia. A angústia é algo terrível. E Salmo 116, versículo 3, olha o que o salmista diz: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Jesus também chegou no jardim do Getsemane e se angustiou. A minha alma está angustiada até a morte, disse Jesus. Aqui lembra o Salmo 116, verso 3, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, dois sentimentos negativos que encontramos aqui: angústias e tristeza. Então, o cristão muitas vezes passa por aflições, por angústias e por tristeza. Esse mundo, nós vamos derramar muitas lágrimas, muita tristeza, aflições, angústias, tristeza. Vamos ver outro sentimento negativo que podemos passar: ansiedade. Ansiedade é o desejo que as coisas aconteçam e muitas vezes elas não acontecem e por isso nós ficamos ansiosos. Pedro tem a solução para a nossa ansiedade. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse: não andais ansiosos pelo dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Aflições, angústias, tristeza, ansiedade. Que mais? Paulo nos dá também uma lista de sentimentos negativos que ele passou em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. E vamos ler 2 Coríntios 4, verso de número 8. Em tudo somos atribulados. Olha aí, atribulados, mas não angustiados, apesar que Paulo não estava angustiado, mas alguns passaram angústia. Jesus teve angústia. No Salmo 116, a pessoa ficou angustiada. Olha só, atribulados, perplexos, mas não desanimados. Perplexos. Muitas vezes podemos ficar perplexos com certas coisas que nos acontecem. Então, aflições, angústia, tristeza, ansiedade, atribulado, perplexo, perguntando a Deus o porquê. Vamos ao verso 9. Perseguidos. Sim, somos perseguidos por causa da nossa fé. E às vezes a perseguição pode ocorrer até entre a nossa família. Não é? Pode ocorrer entre irmãos da igreja, perseguidos.
abatidos, Paulo diz, mas não desamparados, abatidos. Às vezes ficamos abatidos, tristes, cabisbaixos. Olha aí, aflições, angústia, tristeza, ansiedade, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Muitas vezes estamos abatidos e precisamos ser animados. Vamos a outro sentimento negativo, medo. Quem é que nunca sentiu medo? Todos passamos medo nesse mundo. Gênesis capítulo 19, versículo de número 19, nos fala do medo de Ló. Aqui depois de ver a destruição de Sodoma e Gomorra, sua mulher transformada numa estátua de sal. Eis que agora o teu servo, se tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia, que a mim me fizesse para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Os discípulos também estavam fechados no cenáculo com medo dos judeus, no dia que Jesus ressuscitou. Medo, muitas vezes vamos nos esconder por causa de medo. Davi fugiu com medo de Saul. Medo, aflições, angústia, tristeza, ansiedade, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos e com medo. Que mais? Necessitado. Quem nunca passou uma necessidade nessa vida? Muitas vezes temos em abundância, outras vezes estamos necessitados. Paulo diz que aprendeu a viver em abundância e a passar necessidade. Muitas vezes vamos passar necessidades, apertos nessa vida. Olha só o Salmo de número 40, versículo de número 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Necessitado. Outro sentimento negativo que passamos é ira. Quantas vezes nos provocam e a ira toma conta de nós e ficamos irados, encolerizados. Mas olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, e a ira é normal. Capítulo 4 do livro de Efésios, da carta, diz assim, verso 26, irai-vos e não pequeis, e nem se ponha o sol sobre a vossa ira. Cuidado com a ira, para não pecar quando irar. E Paulo ainda continua no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Cuidado na ira. Aflições, angústia, tristeza, ansiedade, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, medo, necessitado, irado. Podemos ficar irado. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. E por último, um sentimento terrível que o apóstolo Paulo provou foi solidão, desamparo. Lemos isso em 2 Timóteo 4, verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Solidão, quando todos te deixam, você fica só. Que isto não lhe seja imputado. 12 sentimentos negativos que passamos, e há mais. Mas vamos ficar com esses 12. Primeiro, aflições. Segundo, angústias. Terceiro, tristeza. Quarto, ansiedade. Quinto, atribulados. Sexto, perplexos. Sétimo, perseguidos. Oitavo, abatidos. Nono, medo. Décimo, necessidade ou necessitado. 11, irados. E 12, solidão. Em todos esses sentimentos, podemos encontrar conforto em Deus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.